Querido, e aí como foi o caminho para a escrita, para chegar ali no seu primeiro romance, me corrija aí se tiver errado, que é o Terminal em 2013. Foi um caminho longo. Eu vou tentar resgatar um pouco do que eu falei na primeira pergunta. Eu gosto muito dessa abertura que você faz do podcast, porque há uma tendência de quem se interessa por literatura, principalmente para quem quer escrever, há uma tendência de achar que existe uma maneira, né? Uma maneira de se relacionar com a literatura, uma maneira de se tornar escritor, ou seja, que existe um caminho. Né? E quando você faz essa pergunta para as pessoas, você vê que cada um responde uma coisa diferente. Exato. O que todo mundo tem em comum, e aí é tão comum que ninguém nem precisa dizer, é que todo mundo foi para a escola, todo mundo se alfabetizou, e, enfim, todo mundo aprendeu a ler e escrever. Né? Então, acho que isso é uma coisa em comum. Então, de certa maneira, todo mundo se tornou escritor na escola. Sim. Mas cada um leva para a literatura as suas experiências pessoais. E essas experiências pessoais são, enfim, incontroláveis. Né? Qualquer coisa, você chutou uma pedra na infância, isso já implica alguma coisa na sua trajetória. Né? Então, eu tive uma experiência um pouco tortuosa, porque para mim me parece que é fundamental na trajetória do escritor você conseguir se emancipar, se distanciar um pouco das expectativas do seu meio e colocar a sua voz de maneira um pouco mais livre, né? Ou seja, sem pedir aprovação. Né? Mas esse momento entre você aprender a escrever e não depender mais da aprovação, ele é um momento naturalmente longo e às vezes longo demais. Né? Tem pessoas que estreiam na literatura com 80 anos. Sim, né? sim. Tem pessoas que estreiam com 16, 17. Exato. Né? Então varia muito, mas eu Perfeito. consigo identificar que o movimento é o mesmo. Então eu preciso ir desse percurso de aprendizagem, Perfeito. que é comum para todo mundo, até o momento de emancipação. Até o momento que eu falo, não, isso daqui eu não preciso mais de aprovação. Né? Eu já sei fazer isso que eu quero fazer. Se vai fazer sucesso ou não, é outra questão. E não depende de quem está escrevendo. Né? Então, eu demorei muito porque eu fui muito desautorizado na escola. Todo o meu processo de formação foi um processo de desautorização. Por quê? Eu demorei muitos anos para entender. Porque eu nunca quis escrever aquilo que as pessoas me pediam para escrever. Eu sempre tive uma resistência a isso, que, enfim, poderia dizer que é uma resistência psicológica ou de personalidade, não sei. Mas bastava me dizer, não, escreva isso, isso assim, eu já não queria escrever, eu já começava a brigar. Tanto que eu tenho essa história de dificuldade, né, com a escrita no sistema de ensino tradicional, mas ao mesmo tempo eu fui uma das primeiras pessoas a criar jornal no meu colégio, enfim. Temos uma história comum. Escrevia desde de pequeno e tal. Então eu demorei muito. E quando eu fui fazer a faculdade, não existia faculdade de escrita no Brasil. Sim. Como hoje existe. Então eu fui fazer letras, fui fazer jornalismo ao mesmo tempo, e essas escolhas acabaram tomando muito do meu tempo. Né? Eu fui trabalhar no jornal, fiquei 10 anos trabalhando no jornal. Bom, você sabe como é que é trabalhar com comunicação. Total. Isso é tão fascinante, por um lado, né, que você... Tão exaustivo. Exaustivo, né? E você vai... Quando você percebe, você já perdeu todo o seu tempo, já doou todo o seu tempo para aquela profissão. Quando eu percebi isso, eu falei, não era esse o plano. Não, o plano era ser escritor. Então, parou, vamos voltar. E aí volta 3 casinhas. Volta 3 casas. E aí eu fui fazer o mestrado em escrita e ali foi um momento de... esse momento de emancipação, assim, de libertação, se deu ali por 2 motivos. Primeiro, porque eu tive um encontro muito feliz com a pedagogia do ensino da escrita e também porque no mestrado eu estava escrevendo em inglês.
Então eu senti essa libertação de duas maneiras. Uma do encontro pedagógico, que eu não tinha tido histórico desse encontro feliz no Brasil. E depois, porque ao escrever em inglês, era quase como se eu tivesse também um estado de libertação do idioma que eu escrevia. Então, tudo que eu escrevesse em inglês Entendi. era novo. Né? Podia ser péssimo, mas era novo. Perfeito.